Saudação de paz, guerreiros, irmãos, amigos. Aqui está um rápido estudo com alguns vocábulos. Neemias capítulo 2, versículo 17 a 18. O próprio Mateus capítulo 16, versículo 18. Capítulo 26, versículo 61. O próprio capítulo 27, versículo 40. Eu vou destacar apenas o nome reconstruir, restauração, que também é o mesmo construir, é o mesmo fazer do zero, né? Construir, levantar, e como eu disse, que também é o restaurar, é o refazer. Quando nós pegamos o determinado texto de Mateus 16, né? Quando Cristo pergunta a eles, alguns dizem que eu sou João Batista, eu sou Elias, ou algum profeta, ou Jeremias, mas vós, o que dizeis que eu sou? E aí Pedro, né, dá uma resposta certa, pelo Espírito, por Deus. O próprio texto fala que foi por Deus que o revelou. Então ele fala, tu és, né, o Filho de Deus. Agora observa que Cristo fala, disseste bem, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o Pai que o revelou. Ele fala, sobre esta pedra edificarei. Porém, o determinado nome que aparece diante do vocábulo grego, que é oikodomeso, que quer dizer tanto reconstruir, também construir, quer dizer edificar, e também reedificar. Mas antes de eu chegar até o capítulo 16, eu destaquei um versículo que também possui esse determinado vocábulo, que é o Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, que é o famoso versículo que o próprio Neemias pede para que eles pudessem olhar. A palavra que se encontra olhar, né, é do verbo brepeu, que se encontra lá, é brepete, mas é do verbo brepeu, que não é somente um olhar, mas um olhar examinando, um olhar sentindo o peso da situação, um olhar analisando, e não somente você olhar e ficar parado, mas um olhar e querer fazer alguma coisa pela situação que os seus olhos estão vendo. Então é esse versículo que o próprio Neemias fala, olhai, né, para Jerusalém, o quanto ela está assolada e quantos muros estão destruídos. Aí ele fala, mas vamos edificar, né? Vamos reedificar. Lá está a palavra. Lá se encontra a determinada palavra, reedificar. E o determinado verbo a determinado vocábulo de oikomesome, né? Ou de oikomesome. Por quê? Porque se você pega apenas oiko, vou colocar aqui para os irmãos verem, apenas oiko quer dizer casa, entendeu? E o determinado nome dímio, dêmio, né? Ou demeomai, quer dizer que construir, entendeu? Edificar, ou também reedificar. E aqui diante desses vamos reedificar, porque ele sabia que o muro já tinha sido edificado, porém estava assolado, porém estava no chão. Então eles não iam edificar, eles iam fazer uma reedificação, eles iriam fazer uma reconstrução. Observa que aqui se encontra, e o dia ali sendo prefixo, o dia ali sendo prefixo, vem da determinada preposição dia, né? Que quer dizer através, ou completo. Neemias estava chamando o povo, os irmãos, para contemplar toda essa assolação e
para reedificar, mas reedificar completo, não deixar mal acabado, ou não deixar pela metade, ia se posicionar, ia reedificar este muro completamente. Então aqui eu mostrei diante da área morfológica, né, o determinado verbo oiko, determinado verbo deme ou deme ou mai, que quer dizer construir, reedificar, reconstruir. Aqui quem estuda grego sabe que o S aqui está mostrando o futuro da palavra, e o ômega, né, ômega, está mostrando a primeira pessoa do singular, Então a palavra aqui está mostrando futuramente. Vamos construir, vamos reconstruir, vamos reedificar, glória, o muro, né? E esse mesmo vocábulo, ele aparece no versículo 18, porque eles falam, vamos construir, eles agarram o conselho que Neemias dá. E no versículo 18, Neemias vendo aquela vontade deles e alegria, o versículo 18, mais uma vez, o próprio Neemias fala, olha, eu declararei com a mão de Deus como foi comigo, e também as palavras do meu rei, que nós podemos reedificar, que nós podemos reconstruir. É a mesma palavra, é o mesmo sentido. O que muda apenas é porque esse prefixo de não se encontra aqui. Só que é o mesmo termo, oikodomesome. Observa aqui o oiko de casa, de construção, de edificar, né? O oiko de casa, o dome de construir, ou seja, construir, reconstruir algo. Aqui você vê, quem estuda sabe que a expressão se encontra no auristo, subjuntivo, né? Alguém pode falar como é auristo, só que a determinada palavra, ela se encontra no presente ali, ela está apontando também o futuro. Então, ela se encontra no auristo subjuntivo. Por quê? Porque não no futuro, porque aqui tinha que ser o famoso ômega. O S, o sigma, ele é tanto para mostrar o futuro, o tempo futuro, ou também para mostrar o termo auristo. E em vez do termo aqui estar no futuro, ele está mostrando a vontade, a exortação. Por quê? Porque essa determinada expressão, ela mostra isso, ela mostra a exortação, a vontade ou desejo de alguém. Então era o desejo do próprio Neemias, reconstruir, vamos reedificar, pela exortação que ele estava dando, pela vontade que pairou, que assentou no coração dele. Vamos reedificar, vamos reconstruir, olha, pelo desejo que pairou dentro do coração dele. As duas expressões, elas se encontram no auristo subjuntivo da primeira pessoa do plural. Então, apenas pegando um texto da Septuaginta lá atrás, que é uma versão grega do Antigo Testamento, e te mostrando que essa expressão, ela aparece muito para reedificação, para reconstrução. E em Mateus capítulo 16, o versículo 18, o qual eu comecei no início desse pré-estudo, no começo desse estudo, a determinada expressão eikodomeso, que na maioria das traduções se encontra como se Cristo estivesse fundando uma igreja, né? E não reedificando, e não reconstruindo. Porém, quando você analisa o determinado vocábulo também, eclesia, igreja, já existia uma igreja. Deus já tinha uma igreja. E tem muitos versículos que afirmam. É porque primeiro nós temos que saber o que é uma igreja, o que é uma eclesia, para depois ter mais certeza se o termo aqui caberia ser uma edificação, se o termo aqui caberia ser uma edificação, ou se o termo aqui caberia ser uma reedificação.
Observa que o mesmo verbo continua oi, de casa, dome, ou deomai, de construção, entendeu? Aqui se encontra no futuro, e a primeira pessoa, né, do singular, porque era Cristo falando, eu reedificarei. Uma igreja já existia. Na segunda parte desse vídeo, se alguém me pedir para eu fazer, eu vou fazer e mostrar que uma igreja já existia. O próprio Estevão, no seu argumento, pegando desde o Abraão da Mesopotâmia, ele mostra que uma igreja já existia. Por isso que eu digo que o determinado termo caberia bem: reedificarei, reconstruirei, vou refazer uma igreja fundada com base nessa rocha. No capítulo 26, para terminar, e no próprio capítulo 27, essa expressão ela continua, apenas muda, meus irmãos, a desinência, apenas muda o final muitas das vezes, só que é o mesmo termo. Aqui, em vez de aparecer no versículo 61 do capítulo 26, em vez de aparecer na sua forma como no 18, oikodomers, aparece oikodomesai. Por quê? Porque aqui ela se encontra os que estavam afrontando, e foi nesse motivo que eles quis também crucificar Jesus, falando, tu falaste, ou seja, lá no passado, tu falaste o quê? Derrubarei o santuário e reedificarei em 3 dias. Por isso, como é passado, a expressão aqui ela se encontra no auristo. No grego tem o que se chama de auristo, que é um passado, entendeu? Ela se encontra no auristo por conta dessa determinada desinência. O grego ele é analítico. E quando você olha o final dele, é ele que vai te dar a direção de como aquela palavra se encontra diante da determinada frase, do determinado texto. Aí eles falam, olha, como foi no passado, eles falam, tu falou que derrubaria o santuário e reedificaria outro. Então, essa mesma expressão ela aparece aqui. Aí a pergunta é, por que colocaram reedificar no 26? Por que colocaram reedificarei no 27? Tantos capítulos, né? E colocou edificar no capítulo 16. Se na verdade uma igreja já existia. No versículo 40 do 17, o que só muda é a desinência. O que só muda é isso aqui. Por quê? Porque aqui já é oikodomo, né? Que também já é ali, aqui se encontra no auristo infinitivo. O que é um auristo infinitivo? Sem força, um processo ali. Ele falou, eu edificarei e acabou. Eu edificarei. Era isso que ele estava falando. O Senhor falou que ia reedificar e acabou. O Senhor falou que ia reconstruir e acabou. E aqui já se encontra no auristo, mas no auristo ali de exortação, que Cristo realmente ia fazer, contínuo, melhor dizendo. Aqui se encontra no auristo contínuo, porque desde quando Cristo falou, ele está sempre ali continuamente. Ele estava continuamente com essa reedificação. Ele ia fazer e pronto. Então, meus irmãos, essa expressão eu apenas estou mostrando esse estudo para vocês verem o quanto é valioso o analisar do grego, o analisar das escrituras. Reedificarei a minha igreja. Amém? Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.